livro do profeta Naum, capítulo 1, vamos ler até o versículo 15, diz assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra, porque há, Senhor, no nosso coração uma expectativa muito grande de ouvir a tua voz. Meu Deus, não viemos até aqui para ouvir doutrinas de homens, mas essa palavra que nos mantém de pé, que nos alimenta, e ela vem somente pela pregação da palavra, meu Deus, a tua fé que nos sustenta, ela que precisamos. Senhor, te pedimos que essa palavra seja pregada aos corações aqui presentes e que nós possamos ser praticantes dela, que possamos aprender com esse texto, meu Deus. E me coloco nas tuas mãos para que eu seja usado pelo Senhor, com poder e unção, para que a tua palavra seja pregada. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Irmãos, diferentemente do livro de Jonas, esse livro de Naum, ele é o profeta da sentença de Nínive. Pode parecer pouco, né? Porque Jonas está 2 livrinhos para trás, mas Jonas foi a Nínive enviado por Deus mais ou menos uns 100, 150 anos antes. E você conhece a história do livro de Jonas, que ele foi lá para pregar a Nínive, para que ela se convertesse. E ele, chegando lá, diz, né, não tardará muito e Nínive será subvertida. E eles, ouvindo aquela mensagem, se convertem. Jonas fica frustrado, porque Jonas conhecia muito bem como eram os assírios. Os assírios são conhecidos na história como sanguinários, povo violento. Nínive era a principal cidade da Assíria, já naquela época de Jonas, uma cidade muito importante. E por isso Deus, se preocupando com aquele povo, se preocupando com as pessoas, envia Jonas para que a palavra fosse pregada. Mas, apesar de muitos terem se convertido, talvez eles não tenham passado aquelas palavras aos seus filhos, e um pouco mais, um século e mais alguma coisa à frente, Nínive voltou a praticar
impiedade, violência, né, a idolatria. E aí Deus aqui, através de Naum, dá a sentença, como nós vimos logo no versículo 1, sentença contra Nínive. E nós podemos dizer que é um livro de contrastes, né? Um contraste até mesmo porque antes Deus se preocupou com eles e enviou Jonas para pregar, para que ele se arrependesse, mas aqui ele já diz a sentença, a destruição daquele povo de Nínive. E um contraste porque era uma cidade muito fortificada. Os assírios, irmãos, dominavam o aço, o cobre, então eles tinham armas para aquela época, muito desenvolvidas, eles eram muito competitivos, muito violentos. Os outros povos, as outras cidades tinham um temor terrível deles, então eles tinham um poderio enorme. Nínive causava respeito, impunha respeito, né? Conta-se que os muros eram tão largos que 3 carruagens, uma do lado da outra, poderiam atravessar por cima dos muros. Colunas, né? O muro teria uns 30 metros de altura e teriam 1.500 torres com 60 metros de altura ao redor da cidade. Nínive era considerada uma cidade impenetrável, não é? Um poderio enorme. E, ao mesmo tempo, você vê aqui o contraste de como Deus decreta o fim desse povo, o fim dessa cidade. Irmãos, no fim das contas, a gente diz que a história é o homem quem faz, não é? Não se costuma dizer isso? A história é feita pelos homens. Quem conta a história e quem narra a história e quem determina é Deus. Porque Ele, aqui, mostra como os assírios seriam derrotados pelos babilônios. Nabucodonosor, os caldeus, eles derrotam os assírios, e é uma história contada, não é? Mas foi Deus quem decretou que assim fosse, da mesma maneira que os babilônios também foram usados por Deus para trazer juízo ao povo de Judá, quando levaram cativos para a Babilônia por 70 anos, você conhece também a história. Então é um livro de contrastes também, porque nós vemos logo no início um Deus zeloso e vingador. Para quem tem aquela imagem romântica de Deus, não é? Dizendo que Deus é amor, Deus tudo perdoa, para Deus tudo passa, todo mundo vai para o céu. Você já viu essa história? Morre um cantor, aí todo mundo diz, ele está cantando no céu. Morre, sei lá, um humorista, ele está contando piada no céu, está rindo no céu. Eu fiquei pensando hoje, se morrer um político, ele vai fazer o quê no céu? Ainda não descobri, não sei se político vai para o céu, mas todo mundo acha que Deus é bom, a pessoa era boa, ele está no céu. Mas aqui diz que Deus é vingador, Deus é zeloso, Deus é justiça. E ele é um contraste com aquela imagem romântica das pessoas de que é um Deus amoroso, que tudo perdoa, e não se ira, e todo mundo vai para o céu no final das contas. Mas aqui também, como nós lemos, ele diz que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e ele conhece bem aqueles que nele se refugiam. Então é um livro que nós podemos dizer que é de contrastes. E esse livro mostra uma palavra de consolo. Naum, o nome Naum significa conforto, ou aquele que consola, né? Ou consolação. E como se esperava muito de um homem, se dava o nome para ele, esperando que aquilo se concretizasse na vida dele, Naum escreve esse livro, dando a sentença contra Nínive, mas também um consolo, um conforto para o povo que estava sofrendo, oprimido pelos assírios. Então, Naum significa consolação. Ele traz essa mensagem de consolo para os que estavam em sofrimento, o povo de Judá, mas de juízo e vingança para os opressores. Então, Deus traz essa palavra através de Naum, que serve para nós também hoje, irmãos. Naum também tem um significado futurista, escatológico, né?
cristocêntrico, mostrando também a obra da redenção feita no futuro. Você vê, já no livro de Jonas, ele se preocupando com o povo da Assíria, um povo violento, mas Deus se preocupando com a salvação, com o arrependimento deles. Então, esses livros sobre esses fatos contra os assírios mostram que Deus se preocupa, sim, com o pecador, dá a eles a oportunidade, porque lendo o livro de Naum você poderia dizer, nossa, como Deus é malvado, Deus decretou uma sentença contra eles, coitadinhos, não tiveram chance. Não, você não leu o livro de Jonas? Como ele deu toda a chance. Então, nós aqui no livro de Naum vemos muito contraste e vemos essa mensagem de consolo para os que estavam ali naquele momento, sofrendo com a opressão dos assírios. Um que você talvez deva lembrar, né, muito conhecido, é lá na passagem segundo o livro de Reis, do rei Ezequias, que ele sofreu a opressão, né, de Senaqueribe, e os assírios, eles eram assim. Então, esse livro, muitas vezes esquecido, muitas vezes difícil de encontrar na Bíblia, as pessoas passam direto por ele, né? Naum não é comentado na Bíblia. Disse que Cafarnaum seria, a tradução dela seria cidade de Naum, e esse lugar dele, o Eucocita, também não é mencionado, a localização é incerta. Então é um profeta que muitas vezes as pessoas não estudam, passam batido por ele, mas é um livro que mostra como Deus trata os desobedientes, como ele lida com a sua justiça e como ele guarda os seus justos também, como ele traz consolo e conforto para os justos, para aqueles que ele salva, para aqueles que ele quer salvar. Então nós aprendemos muito com esse livro de Naum, porque nós também vivemos uma época assim, difícil, com muita opressão, não é? E eu creio que Deus tem exercido juízo, Deus também tem escrito a história do nosso país. Você crê nisso? Hoje você viu mais um capítulo, nosso governador preso, uma vergonha para o Estado, não é? Para o Rio de Janeiro, mas Deus está escrevendo a história e Deus está exercendo a justiça de Deus está acontecendo também na nossa cidade, no nosso país, como ele prometeu aqui que aconteceria contra os assírios. Então o povo de Judá, assim como Israel, se prostituiu. O povo esqueceu de Deus. E apesar da restauração do rei Josias, Judá seria levado cativo para a Babilônia pelos caldeus. Veja como Deus continua escrevendo a história, sempre usando um povo e o outro, sempre para que os seus desígnios sejam bem-sucedidos. Então, esses assírios que praticaram atrocidades, dominaram o reino do norte, dominaram várias cidades do reino de Judá, mas não conseguiram entrar em Jerusalém. Mas eles foram derrotados pelos caldeus. Mas os caldeus também levaram cativos o povo de Deus para a Babilônia. Então a história sendo escrita, e de nada adiantou, irmãos, confiar na salvação por braços humanos. Os assírios eles se tinham como invencíveis, não é? Como o próprio livro lá de 2 Reis, quando você vê Rabsaque falando com o povo de Jerusalém, ele diz, olha, me diz aí se algum dos outros reis conseguiu se manter diante do meu rei, todos eles caíram à espada, então que não vos engane esse Ezequias dizendo que o Senhor vai te livrar. Não, nada adiantou confiar nos braços humanos, porque apesar de Nínive ser tão poderosa para aquela época, Deus decretou o seu juízo. Deus tem um juízo contra os ímpios, mas dá uma palavra de conforto e consolação para o seu povo que está no meio dessa opressão. Então é isso que nós aprendemos olhando para o texto de Naum. Então, mesmo assim, Deus mostra a sua misericórdia, a sua fidelidade. Nós podemos confiar nas promessas de Deus,
que Ele mantém as suas promessas, dizendo ao povo que haveria a salvação. Haveria um momento em que as boas novas seriam ditas e que os assírios seriam vencidos. Ele mostra a misericórdia e a fidelidade, vingando-se contra o opressor e consolando o seu povo. Eu creio que Deus ainda faz isso hoje, consolando o seu povo. Nós somos povo de Deus e Ele já está, creio eu, exercendo juízo sobre os opressores. Eu creio, e a Bíblia é certa com relação a isso, que um momento certo Deus trará juízo sobre todos aqueles que praticam a iniquidade. Então vamos olhar para o texto e aprender sobre esse Deus, como Ele se revela e o consolo que Ele traz para o seu povo. No versículo 1 e 2 do capítulo 1, diz assim então: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Então Nínive, capital da Síria, símbolo de força e poder, recebe uma sentença. Disse que Nínive era tão grande que era necessário 3 dias de caminhada para se atravessar a cidade. Umas 700, 600 mil pessoas se estima que já viviam em Nínive naquela época. Mas Deus decreta para essa cidade, símbolo de força e poder, uma sentença. Irmãos, Deus, quando decreta uma sentença, não adianta, nada o impede. Da mesma maneira que Ele decreta uma bênção, nada impede, ela vai te alcançar, ela vai chegar até você. Mas quando nós olhamos para Naum e vemos o comportamento, Deus se mostrando como um Deus que zela e se vinga, decretando uma sentença contra uma cidade. Isso mostra para nós, também trazendo para o dia de hoje, que há uma sentença ainda sobre a cabeça dos desobedientes. Você crê nisso? Há uma sentença de Deus sobre os filhos da desobediência, como a Bíblia fala muitas vezes, é um hebraísmo para os desobedientes, mas há uma sentença sobre a cabeça daqueles que não se rendem. Veja o que diz Pedro na segunda carta, lá no capítulo 3, segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 7, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deus diz que há uma sentença, e Pedro diz aqui: olha, esses dizem assim, onde é que está essa promessa de sentença? Onde é que está isso? Porque tudo está normal. Sempre houve céu e terra, sempre tudo esteve da mesma maneira que está, nada aconteceu. Onde é que está isso? São escarnecedores que ainda fazem piada e duvidam desse Deus que se revela em Naum como zeloso, vingador e cheio de ira. E aí as pessoas usam o termo: não, Deus é amor, eu não creio nesse Deus que se vinga. Não, as pessoas ficam assim pensando: não, eu sou bonzinho. Não, isso aí deve ser para quem é malvado, para quem é assassino, traficante, né? O que seria de nós, irmãos, se não fosse a graça de Deus, que nós vamos falar aqui logo mais? Mas há a sentença de Deus.
em Judas, no versículo 14 ao versículo 16, veja também o que diz. Judas, do versículo 14 ao 16. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. É assim que Deus se refere aos ímpios, aos arrogantes, aos homens que andam por aí propalando, né, da sua capacidade, do seu poderio, e dizendo: onde é que está isso? Onde é que até hoje nada aconteceu? Há 2000 anos, está tudo normal, tudo até está melhor, tem menos violência. O outro dia eu vi no jornal dizendo que o homem evoluiu, que pelo menos hoje não se esquarteja em praça pública. Você ouviu isso? Não, agora estamos melhores. Irmãos, a humanidade não está melhor, está caminhando para o buraco, para a destruição, indo de mal a pior, mas há uma sentença sobre a cabeça desses desobedientes, desses opressores. O problema, irmãos, é que nós estamos inseridos nesse meio. Nós, muitas vezes, sofremos com esses tumultos, né? Sofremos as consequências dessas opressões, dessas violências, mas para os remidos, o que nos espera é a glória com Cristo. Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7, carta de Paulo aos Colossenses, Bíblia nova para folhear é terrível. Colossenses 3, do 1 ao 7, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Para o povo de Deus, a mensagem de Naum é de consolo, é uma consolação. Para os remidos, o que diz aqui em Colossenses é que essas coisas, tudo isso que ele relatou, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, sobre todas essas coisas é que vem a ira de Deus. Mas para nós que vivíamos nessas coisas, agora não vivemos mais, como ele mesmo diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, nós nele seremos glorificados. Então, para nós, há um alento, há uma palavra de conforto, de consolação. Nós, os remidos, não sofreremos a ira de Deus. Sobre nós não pesa a ira de Deus, porque estamos em Cristo. Nós estamos remidos, foi pago todo o pecado. Nós estamos fora da ira de Deus, mas sobre os filhos da desobediência, todos os que praticam desejo maligno, avareza, idolatria, prostituição, e que ficam propalando arrogâncias de que nada acontece, tudo segue no mesmo rumo, no mesmo caminho. Sobre esses ainda está a sentença de Deus. Então, ele é justiça e vingança. Esse é o recado que se dá no livro de Naum.
Segundo, que se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, como eu disse, todos estariam consumidos. Voltando lá ao livro do profeta Naum, no versículo 3 ao 5, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. O retrato de Deus é de um Deus tão poderoso que até as coisas naturais tremem diante dele. Os montes, o mar se seca, tudo, até a natureza treme diante de Deus, do seu poder e da sua ira. E nós confundimos o amor de Deus, confundimos a misericórdia e a graça, as pessoas confundem com a injustiça, confundem com a inércia, confundem com a indiferença ou a descrença. As pessoas às vezes vão a dois extremos: ou elas creem que Deus é um sádico louco que criou o mundo e virou as costas para ele e viu que era uma bagunça e largou de mão, ou acham que é alguém que está ali controlando e vendo toda a desgraça e permite que isso aconteça para se deleitar. Muitos confundem o que é a graça e a misericórdia, porque aqui diz que o Senhor é tardio em irar-se. Irmão, se Deus não fosse tardio em se irar, eu não estava aqui pregando, você não estava aqui sentado. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, que nós também confundimos em outra época, achamos que Deus está lento, Deus está inerte, deve ser um velhinho, coitado, não é? Ele deve estar indiferente para tudo que está acontecendo. Mas o texto diz que ele é tardio em se irar. Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, eu imagino, hoje eu estava pensando, quando eu almoço, o pessoal no trabalho deixa aquele programa Balanço Geral, se não me engano, na hora do almoço, não é? Um programa ótimo para se almoçar. Você só vê assalto, morte, tiroteio, dá um apetite tremendo vendo aquilo. Aí o narrador parece que incita, né? Imagina se Deus fosse o Datena e ele visse a nossa vida como se fosse esse programa. Aí olha lá, está adulterando a mulher, olha que miserável. Porque a gente, quando assiste, qual é a vontade? Ele incita nas pessoas, né? Os colegas de trabalho adoram. Tem que matar, tiro na cabeça, lá, pegaram. Se Deus fosse o Datena e ele estivesse olhando a nossa vida como balanço geral, ele não agiria com graça e misericórdia. Está adulterando, miserável. O que eu faço, Jesus? Manda um raio, Deus. Fulmina. É isso mesmo. Pá! Se não fosse a graça e a misericórdia, ele é tardio em se irar, irmãos, a ponto de ver Nínive, o tempo que era em Jonas, violenta, mas dizer: Jonas, vai lá e prega para que eles se arrependam, dá a eles uma oportunidade. Jonas: não, Senhor, eles são maus. Jonas era o Datena, né? Mata! Não estou dizendo que o Datena manda matar, não, mas nós, quando assistimos esses programas, ficamos com a raiva do bandido, né, que chega a passar pela nossa cabeça. Poderia um raio assim na cabeça dele, né? Mas Deus, é como se ele estivesse assistindo o programa e vendo tudo isso e tardar em irar-se, com misericórdia e graça, nos dando oportunidade de salvação. Deus é assim. Então as pessoas confundem essa misericórdia e graça com inércia, com indiferença, com descrença, acreditando que Deus largou o mundo. Então as pessoas acham que por não terem recebido o castigo, está tudo bem. Adulterou, não aconteceu nada, está tudo bem. Roubei 40 milhões, não aconteceu nada, está tudo bem. Uma hora a conta vem. Todo pecado tem consequência. Uma hora a conta vai vir. Mas as pessoas fazem uma vez, nada aconteceu, vou continuar fazendo. E aí as pessoas acreditam
que por Deus tardar em irar-se, ele não existe, ele está apático, coitado, ele deve estar esquecido, e aí continuam na prática do pecado. Mas o que Deus diz é que ele é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado, jamais inocenta o culpado. Então, de imensurável poder, não há inimigo que resista à sua mão. Verso 6, quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. De imensurável poder, um Deus todo-poderoso, mas tardio em irar-se. Um Deus zeloso, que jamais inocenta o culpado, a não ser que ele se arrependa. Dá uma oportunidade a Nínive. Nínive, você será subvertida, te dou uma oportunidade de arrependimento. Uma parte se arrependeu, mas voltaram a praticar. E Deus dá a mesma mensagem, por isso que eu faço uma analogia com a mensagem, o Evangelho. Deus prega a mensagem da salvação. A boa nova continua sendo anunciada. Deus, na sua misericórdia e graça, continua dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. Mas um dia o juízo virá. O juízo permanece sobre os desobedientes, e ele jamais inocenta o culpado, mas há oportunidade para o culpado se arrepender. Então é isso que Deus mostra aqui no livro de Naum. Dei oportunidades a eles, mas eles voltaram a fazer o mal, assim como fez com o seu povo. Dei oportunidades, ouvi o seu clamor, mas voltaram a fazer o mal, e sempre vinha o juízo de Deus sobre eles. E a humanidade vai seguindo assim, irmãos. Mas, como eu disse, é uma mensagem de consolação, porque para os que se entregam a Ele, a promessa é de refúgio. O verso 7 de Naum diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Veja como ele passa 6 versículos falando de um Deus zeloso, vingador, cheio de ira, que até a natureza treme diante dele, que jamais inocenta o culpado, mas ele diz: o Senhor é bom. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Irmãos, não há como ser penetra no dia da angústia. O que você sentiria se você chegasse na sua casa e encontrasse alguém que não mora com você ali sentado? Pensa comigo, o que você sentiria se encontrasse essa pessoa? Primeira atitude é: sai da minha casa, isso é invasão, vou chamar a polícia. Sai, você não é aqui, eu não te chamei aqui. Não é assim que a gente faz na festa? Quando a gente vê alguém que não é convidado comendo e bebendo, a gente fica indignado, não é? O que você está fazendo aqui? Eu não te convidei. Irmãos, você crê que é possível penetrar no reino de Deus, na salvação, entrar com Cristo para a glória no dia da angústia? Veja o que diz Mateus, no capítulo 7, uma passagem que vocês conhecem bastante bem, que Jesus fala a respeito daqueles que tentarão no dia dizer: Senhor, Senhor, mas eu fiz. Veja o versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Quem disse isso? Jesus, dizendo: nem todos naquele dia entrarão nos céus, e argumentarão e dirão: mas eu fiz, não te conheço. O que Deus diz no verso 7 é que Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Tem possibilidade para penetra? Deus naquele dia vai olhar para todos eles e conhece todos eles. Se tiver um penetra, sai,
fora. Aqui não é seu lugar. Você, não te conheço. Não tem lugar para penetra. Deus conhece. É refúgio, é fortaleza, é bom, e conhece os que nele se refugiam. Então, Deus não tem permissão, não permite, se ele não inocenta o culpado, ele não pode permitir um penetra culpado também no seu refúgio. Então, somente o que habita lá é que pode ter essa confiança. O Salmo 91, que você também conhece muito bem, lá no versículo 1 e 2, Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Mas quem diz ao Senhor? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Por isso que eu fiz a pergunta: se você entrar na sua casa e não tiver alguém que mora lá, o que você faz? Não, pode ficar aí. Não te conheço não, mas pode ficar. Você faz isso? Não. Quem pode ficar no esconderijo, na sua casa? Quem mora com você, quem habita com você. Então, quem lê o Salmo 91 tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Outro dia eu estava no ônibus e passou um carro por mim com uma Bíblia aberta em cima do painel. Devia estar no Salmo 91. E que adianta, meu irmão? De que adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 91 se você não tem um atestado de residência? Cadê o seu atestado de residência? Está aqui, ó, endereço, esconderijo do Altíssimo. Eu moro lá. É lá onde eu habito. E quando eu entro lá, Deus me conhece. Quando eu preciso de refúgio, Ele me recebe, porque Ele sabe que eu moro lá. Ele sabe que eu sou dele. Então, para os penetras não tem essa oportunidade, mas para nós é uma palavra de consolo, de conforto. E para os outros a promessa é de juízo, não importa a sua posição. Voltando lá ao livro do profeta Naum, nos versos 9 e 10, depois o 12 e o 14. Veja: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Verso 12, assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Verso 14, porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Deus dá a sentença para eles. Não adianta você ser grande, se entrelaçar como um espinho, por mais seguro que você esteja, por maior que você seja, não adianta, não vai ter nem segunda vez, ele diz aqui. Não haverá duas angústias, não é? Não se levantará por duas vezes a angústia. Não será necessário uma segunda vez. Uma somente eu vou exterminar. Não terá nem posteridade, não terá nem filho do filho, nem descendência. Aniquilarei com os assírios. Essa é a promessa de Deus para os que estão sob a desobediência. Mas as promessas para o seu povo são mantidas. Por isso que eu digo que é uma palavra de conforto, de consolação também para os dias de hoje. Naum profetizou sobre aquela ocasião, o extermínio dos assírios, mas serve para nós hoje também. Nós, povo de Deus, que vivemos também sobre a opressão, né, do maligno que busca nos afligir. Deus também nos dá a palavra, a promessa que será mantida. O verso 13 diz assim: mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Deus prometendo: Judá, meu povo, de sobre ti eu vou quebrar o jugo dele e romperei os seus laços. Vou te livrar, vou deixar você livre.
livre da opressão dos inimigos. Para eles, dos assírios, para nós, do pecado. Estamos hoje livres do jugo de Satanás. Não somos mais escravos do pecado. Há uma palavra de conforto, de consolação para nós, porque Ele coloca para nós um outro jugo. Você conhece bem Mateus 11, capítulo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Deus dá a promessa de que irá quebrar o jugo do pecado e colocar sobre nós o seu jugo, o fardo suave, leve, mas Ele quebra todos os cansados, todos os sobrecarregados, todos os que querem habitar no esconderijo do Altíssimo, todos os que querem a fortaleza no dia da angústia. Jesus diz: vinde a mim, vinde, venham, palavra de conforto, de consolo. Aqui vocês vão encontrar paz, descanso. A boa nova para os que estavam nos montes, naquele tempo, é simbolizada agora pelo Evangelho da Salvação. O versículo 15, lá de Naum, diz: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Naquela época, a boa palavra, o Evangelho, a boa nova para os que estavam nos montes, eram aqueles que subiam até aquele lugar afastado e declaravam: ora, os assírios foram derrotados, a Babilônia, os caldeus exterminaram os assírios. Boa nova, estamos livres da opressão dos assírios, estamos agora livres. Paulo diz isso também, quando diz: mas a quem pregarão, se não há quem pregue? E ele repete o mesmo versículo: quão formosos são os pés dos que anunciam a salvação. Então, como para eles era anunciado a libertação do jugo da Síria, para nós também é anunciado que foi quebrado o jugo de Satanás, e nós agora estamos livres, estamos agora libertos pelo Evangelho da salvação. Então, Jesus é o Pai da consolação, irmãos. A segunda carta aos Coríntios, para a gente já terminar, queria ler contigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, duas passagens mais que ilustram essa consolação que está sobre nós. Segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, do verso 3 ao verso 7. Segunda carta aos Coríntios, do verso 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Veja o que Paulo diz: a consolação transborda por meio de Cristo. A palavra de consolo que Naum disse àquele povo transborda para nós por meio de Cristo. E Cristo veio muitos anos. Esse livro de Naum foi escrito em 600 e alguma coisa antes de Cristo. Mas hoje para nós transborda a consolação por meio de Cristo. E para terminar, livro de Isaías, no capítulo 61, para a gente encerrar, 61, do versículo 1 ao 3.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sinta-se consolado por Jesus, porque essas foram as palavras que Jesus leu na sinagoga. Ele liberta, veio para libertar, para pregar boas novas, para tirar de todos o jugo, para anunciar o dia da vingança de Deus sobre os que estão ainda na desobediência, mas transformar os que estão em pranto, para colocar também óleo de alegria, veste de louvor em vez de espírito angustiado, consolo para nós. Jesus, o Pai de toda consolação. Sinta-se consolado por Jesus. Que essas palavras do profeta Naum sirvam para você hoje. Que você se sinta confortado e que Deus cumprirá as suas promessas. Que Ele é refúgio, fortaleza para você no dia da angústia. Porque Ele é um Deus zeloso, mas Ele não inocenta o culpado. Pense sobre isso. Pense na palavra que Paulo disse: se nós estamos em Cristo, se somos participantes do corpo de Cristo, se habitamos no esconderijo do Altíssimo. Pense nisso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua boa palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Teu povo precisa de uma palavra de conforto, de consolação. Meu Deus, há tantos chorando, angustiados, Senhor, porque estão sofrendo em dias maus, com opressores como os assírios eram para o Teu povo naquela época. Mas Deus, o Senhor fala para o Teu povo hoje: eu jamais inocento o culpado, dou oportunidade para o arrependimento. Enquanto houver tempo, há oportunidade de arrependimento, mas Ele jamais inocenta o culpado. E o homem vil já passou. Jesus já tirou o jugo de escravidão que pesava sobre nós. Agora moramos no esconderijo do Altíssimo. Temos o Senhor como nosso refúgio e fortaleza. Deus, traz conforto para o coração de todos nós. Traz conforto para o coração do meu irmão e da minha irmã, que tem se sentido angustiado e precisa dessa consolação. Que o Espírito Santo transborde nessa vida, consolando, porque Ele é o Consolador prometido pelo Senhor Jesus. Que Ele traga conforto para todos nós, meu Deus, no dia da angústia, e certeza das Tuas promessas. Assim oramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos. Algemado e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança
os quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor no dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luta estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame, a fim de que se chame trabalho de justiça, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame, a fim de que se chame trabalhos de justiça pelo Senhor, trabalhos de justiça rodados pelo Senhor para a sua glória. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Recebe o nosso culto e o nosso louvor essa noite, em nome de Jesus.